tá, esse corte aqui que eu tô fazendo vai ser de um momento de conversa da live e tudo mais. E eu quero também deixar registrado muito também pra me proteger, porque temos algumas coisas pra falar. E como você viu no título e na thumbnail, nós vamos falar sobre limites. E assim, eu quero até mesmo deixar esse vídeo aqui registrado até pra minha proteção, obviamente. Não que eu tô sendo perseguido nem nada do tipo, mas é só pra deixar bem claro que algumas coisas aconteceram e daí eu acabei cortando contato com algumas pessoas e também saindo de alguns lugares. Bom, né? Porque afinal de contas eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo. Então tá, uma coisa que eu quero deixar bem claro agora pra quem tá na live nesse exato momento, e é o que eu vou falar aqui agora, não tem relação nenhuma com a rapaziada do chat. Bom, então o chat até agora não tem nada. Até porque se tivesse não ia valer corte, eu simplesmente dava bronca na pessoa durante a live. É mais uma coisa que acontece mais nos bastidores e que eu ainda não contei pra vocês, tá? Mas é uma coisa que tem me incomodado bastante, então eu quero deixar bem claro aqui alguns limites, algumas mudanças, porque pra quem não sabe eu também participo de collabs em outras lives. Então uma mudança de comportamento assim repentina, assim meio que entre aspas aqui, do nada ia gerar dúvidas e eu tô querendo fazer esse vídeo aqui pra esclarecer a todos vocês. Então tá, desde o dia 28 de junho de 2025 eu fazia lives no meu canal principal, inclusive eu faço lives no canal do YouTube, o canal Luquita, e caso você esteja vendo através do canal de cortes, clica no íconezinho do canal de cortes que você vai ter acesso ao canal principal também. E antes eu fazia um estilo mais livre, um estilo onde eu tinha chamado convidados e os convidados conversavam, a gente conversava sobre vários assuntos, enfim, uma live de conversa. É um pouco semelhante ao Fala Luquita, só que agora o Fala Luquita ele tem mais uma vibe de contar as notícias da semana. Só que na última vez que eu tinha feito uma live nesse estilo mais livre, o que acabou acontecendo? Um dos convidados, que inclusive eu retirei das minhas lives por conta disso, acabou gritando com um V por conta de Mortal Kombat. E até aí não tá nada bem. Então tentamos conversar com essa pessoa e eu tomei a decisão de retirar do meu canal. Até porque isso aconteceu na minha live e isso foi um negócio que me desrespeitou profundamente. E eu não queria que a minha live virasse zona, né? E, bom, depois disso, eu fiquei notando uma série de comportamentos, isso daí ao longo do tempo. E aí eu tenho que falar algumas coisas que eu não gosto. E eu sei que vocês aí também do chat não gostam, tá? Não adiantam ficar quietinhos, que eu sei que vocês não gostam, porque, enfim, eu modero o chat de outras lives. Então eu sei o que vocês falam, o que vocês pensam, o momento que vocês ficam mais caladinhos. Eu sei. Mas tá, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Olha, tem alguns comportamentos que eu não gosto, que seja tanto nas minhas lives quanto nas lives dos outros, tá? Lógico que nas lives dos outros eu não vou ficar simplesmente apontando o dedo, fazer nada. Eu só fico quieto e eu chamo o dono da outra live e troco uma ideia. Isso daí eu já fiz com outras pessoas. Qualquer coisa, Craven, Vi e Yuna, fiquem à vontade, tá? Pra falar. E uma das coisas que eu particularmente não gosto é de uma pessoa sabichona. O que seria uma pessoa sabichona? Seria aquela pessoa que quer dar uma aula de tudo sobre tudo. Então, ou seja, eu estou conversando aqui sobre Sonic com Vi. Aí chega uma terceira pessoa e quer me explicar sobre como a música do jogo Sonic 3 foi desenvolvida, sendo que ninguém quer saber disso. E não me entenda errado. Curiosidade de uma coisa ou de outra, pô, é maneiro. Eu faço isso também nos reacts. Ou então pergunto alguma coisa pra quem não sabe. Enfim, caso eu não saiba, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quando o Blue começa a falar um pouco sobre a lore de It, eu faço perguntas porque como eu não tô inteirado, eu quero saber mais sobre. Então aí ele acaba conversando. É uma vibe completamente diferente, tá? Daí o Blue acaba explicando porque eu pedi pra ele fazer isso. Agora o que eu não gosto é quando tudo vira uma aula, entendeu? Eu odeio isso. E outra coisa que eu odeio que também tá carregada com esse comportamento seria o sequestro de conversa. Eu sei, é um termo meio pesado, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Vamos supor que eu esteja conversando com o Pedro, tá mandando mensagem aqui no chat, e aí a gente tá conversando sobre jogos do Mario, por exemplo. Aí vem algum sabichão e quer falar sobre um spin-off que tem uma curiosidade do Donkey Kong, por exemplo. E o sabichão vai lá, tentando sequestrar a conversa. Vai lá, vai cortando. Às vezes aumenta o tom de voz pra tentar aparecer na conversa. Isso é algo que eu detesto. Ponto. Então assim, é uma coisa que eu não gosto. E uma coisa que a gente aqui do lado, que tá fazendo a live, que está conversando com vocês, nós devemos ter bastante cuidado pra não deixar as coisas chatas. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que eu gosto pra caralho de Bleach, de Sonic, que eu torço para o São Paulo, mas eu não posso ficar falando dessas coisas o tempo inteiro. Por quê? Porque o chat vai se desinteressar, entendeu? O chat vai acabar se desinteressando com isso. Então eu preciso ter essa noção de não ser chato, de não ficar querendo dar uma aula de tudo sobre tudo a todo momento. Ninguém gosta de conversar com gente assim. Ninguém gosta. Assim, não tem muito pra onde correr. E eu também tenho notado, isso acontecia comigo até eu realizar uma expulsão das minhas lives de sábado, mas em outras lives eu também vejo esse comportamento quando a pessoa começa a fazer isso acabei de falar, do chat ficar ou muito calado, o chat não interage, ou o chat fica irritado. Mas eu já vi em outras lives onde a pessoa ficava tentando explicar as coisas, explicando, dando aula que ninguém pediu, e o chat calado, porque é um bagulho desinteressante, tá? Isso daí eu já acabei vendo em outras lives também. E assim, e também já acabei vendo gente ficando irritada, pedindo pra essa pessoa calar a boca, principalmente em lives de filmes, onde a gente tá lá pra ver filme, não pra ver alguém dando um sermão de
um assunto foda-se, entendeu? E assim, outro ponto aqui que eu quero comentar, também por um limite, né, tirando o fato de irritar o chat, coisas desse sentido, né, eu não quero que o meu chat seja irritado, nem o chat dos outros também seja irritado, mas outra coisa também que eu quero botar o limite é em relação aos meus amigos, especificamente. Porque assim, eu não vou aceitar que gritem com eles por um motivo banal, que me desculpa, gritar com o Vi por causa de Mortal Kombat, isso daí foi algo que eu não engoli, sendo brutalmente sincero, porque não tinha necessidade disso. Foi grito de briga, Blue, foi grito de briga, foi gritando e tirando vida merda. Isso aconteceu em junho do ano passado. E assim, isso daí acabou me desrespeitando, obviamente, porque eu era o host da live, e eu acabei mudando as lives de sábado, fiz o Fala Luquita, agora tá bem mais organizado, enfim, tá tudo bem mais bonitinho, então todo mundo gostando, então assim, né, enfim, pelo menos serviu pra alguma coisa, serviu pra mudar. E outra coisa também, que eu não gostei, isso não foi nem na minha live, mas eu fiquei puto, foi na live do Vi que isso aconteceu, mas quem ficou puto fui eu, que foi o seguinte, o Vi, ele foi fazer collab com a Yuna, pra quem não sabe, os dois são meus amigos, e essa pessoa simplesmente ficou dando uma indiretinha pro Vi, falando que o Vi não convida os amigos pra jogar um jogo, que me fugiu o nome, perdão, mas também não é importante o jogo agora, dando uma indiretinha, e aquilo dali acabou ofendendo a Yuna se sentiu ofendida, porra, tudo bem, a Yuna não é próxima do Vi como eu, como o Craven, como o Gabe, mas caralho, também não precisava tirar ela pra merda, e eu tenho print disso, antes que tenha a meteção de louco, eu tenho print disso, deixa bem claro. Então assim, eu achei algo muito escroto, tá? E, enfim, a última coisa que aconteceu, e pra mim foi a gota d'água, e eu cortei contato com essa pessoa em todos os meios, foi na live de ontem do Craven, tá? O que aconteceu é o seguinte, ontem, na live do Craven, estávamos falando sobre um filme, inclusive ontem foi no dia 3 de março de 2026, tá? E eu vou simplesmente deixar aqui, né, a data. E aí a gente tava falando sobre filmes e tal, né? Eu nem lembro o filme exatamente, porque, bom, enfim, a gente falou tanta coisa na live do Craven, e aí sugeriram de eu trazer esse filme pra uma live de domingo. Pra quem não sabe, eu faço lives no domingo, onde a gente assiste filmes. E essa pessoa se convidou. Detalhe, a pessoa foi expulsa das minhas lives e ela se convidou. E assim, eu me senti desrespeitado de novo, tá? E olha, eu sei que vocês podem estar pensando, Luquita, você poderia ter conversado com isso no off. Poderia ter sentado e conversado. Desculpa, mas não vai rolar. Porque quando gritou com o Vi, a gente sentou, a gente conversou e disse que ia mudar, não mudou o comportamento. Continuou a mesma coisa. Só não gritou com o Vi de novo. Pelo menos não tô lembrado. Mas o comportamento permaneceu igual. Então eu não vou ficar tentando conversar. Eu não vou ficar horas e horas e horas conversando. Desculpa, eu não sou assim. Eu não sou um personagem de desenho animado que é compreensivão, que vai resolver tudo na base da conversa. Desculpa, mas na vida real tem pessoas que não tem como se ter uma conversa. Então, enfim, é isso que eu queria comentar, né? E, enfim, participar de lives é como ir na casa de outra pessoa. Você não se convida pra ir na casa de alguém. Você não tem essa atitude. Isso, assim, com todo respeito, isso é escroto pra... Um bom exemplo disso, imagina, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui um outro exemplo. A Lineísna, que é uma amiga minha. Quando eu fiz o react do vídeo dela falando sobre Corinthians, a gente acabou se conhecendo, a gente trocou uma ideia e hoje a gente é amigo. Então, se tiver alguma live que, sei lá, ela vê que, sei lá, eu esteja disponível e é um assunto que pode interessar, ela me chama. Agora, se não me chamar, tá tudo bem. Mas, via de regra, eu participo mais dos majestosos, São Paulo e Corinthians. Ela sabe que eu gosto de futebol, assim, com ela e tal. Eu não fico me convidando. E o meu público também não vai lá encher o saco dela, querer que eu vá lá participar da live. Não, entendeu? Eu acho isso escroto pra... Então assim, eu quero deixar esse limite bem estabelecido, porque se vocês verem que eu estou incomodado com algumas coisas, eu quero que vocês aí da minha comunidade estejam cientes, tal coisa aconteceu. E é por isso que o Luquita tá irritado. É por isso que o Luquita tá bem estranho. Porque eu não consigo disfarçar. Eu fico nitidamente mais quieto. Eu reparo nisso. Eu sou muito mais comunicativo. Mas quando tem alguma coisa que, tá meio estranho, eu fico bem mais quieto. Enfim, eu não gosto disso, tá? E obviamente, o que eu posso fazer é não deixar essa pessoa participar das minhas lives, que é o que eu tô fazendo. Nas lives que de collab, por exemplo, de outros canais, eu vou tolerar a presença dessa pessoa. Ponto, tolerar. Mas eu não tenho vontade nenhuma de manter contato, não tenho vontade nenhuma de jogar, eu não tenho vontade nenhuma de nada. Porque eu vou ser bem sincero, o que eu já falei em outros casos, principalmente nos reacts do vídeo da Brubs, lembra? Da série Sobrevivi a uma Narcisista? Lembra que eu falava pra vocês de colocar limite? É isso que eu tô fazendo. Eu tô querendo colocar limite e também eu quero que vocês saibam os meus limites, entendeu? Então, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar sobre, tá? E eu não sei quando é que o corte vai sair, porque eu vou dar uma editada nesse corte também, colocar aqui algumas coisas, tá? Na tela aí pra vocês. Então, é isso. E fiquem tranquilos, eu estou bem. Eu só precisava fazer esse desabafo e deixar algumas coisas claras, né? Respeitem os meus amigos, não seja um espalha-roda, não seja matador de conversas e, principalmente, receite a live dos outros. Porque, assim, você pode não ser criador de conteúdo ou criar conteúdo por brincadeira, mas a rapaziada não tá aqui pra brincadeira, né? A rapaziada aqui quer ganhar dinheiro, enfim, pagar suas contas, criação de conteúdo e não vai ser qualquer um metido a sabichão que vai tentar arruinar. É isso pra dizer.